Olá, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês sobre uma nova alternativa de tratamento sintomático para a doença de Parkinson, o agonista dopaminérgico chamado Tavapadon. Dois estudos clínicos, ensaios clínicos de fase 3, foram publicados esse mês na revista importante JAMA Neurology, falando sobre os benefícios clínicos dessa medicação que vem sendo proposta. E o que é o Tavapadon, gente? O Tavapadon é um agonista dopaminérgico. O que é diferente do Tavapadon frente a outros agonistas dopaminérgicos é que o Tavapadon ele é uma medicação que tem uma seletividade para os receptores dopaminérgicos D1 e D5, o que é diferente dos outros agonistas dopaminérgicos, que possuem uma maior afinidade pelos receptores D2 e D3. E nós acreditamos cientificamente que pode ser essa seletividade para receptores D2 e D3 que gerem alguns efeitos colaterais indesejáveis, como, por exemplo, hipotensão postural, sonolência diurna, desordem de controle dos impulsos, alucinações e edema. Então, é possível que essa medicação que vem sendo estudada tenha um perfil melhor de tolerabilidade. Então, vamos falar sobre os estudos. Foram 2 estudos publicados, ensaios clínicos de fase 3, na revista JAMA Neurology. O primeiro estudo que eu vou mencionar é o estudo Tempo 1. Nesse estudo, um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, um desenho paralelo. Os pacientes com doença de Parkinson, eles foram selecionados se eles possuíam até 3 anos de início de doença. E eles eram virgens de tratamento, como chamamos, ou haviam começado o tratamento há apenas 3 meses. A ideia desse estudo é analisar o Tavapadon em monoterapia e em tratamento inicial da doença. Então, mais de 500 pacientes com doença de Parkinson foram selecionados e eles receberam o Tavapadon ou o placebo. O Tavapadon, uma vez ao dia, medicação via oral, em doses de 5 ou 15 miligramas. O estudo teve uma duração de 27 semanas, ou seja, pouco mais de 6 meses. E o desfecho primário desse estudo foi uma melhora nas escalas UPDRS-2 e UPDRS-3. Além disso, havia também outros desfechos secundários, como melhora da qualidade de vida, impressão geral de melhora do paciente e tudo mais. Mas esse é o desfecho primário. Ao longo dessas 27 semanas, foi demonstrado que havia sim uma diferença nesse desfecho primário entre os pacientes que recebiam tanto 5 mg de Tavapadon quanto 15 mg de Tavapadon em relação ao placebo. O segundo estudo que eu queria mencionar, gente, é o estudo Tempo 3. Nesse estudo, a estratégia já é diferente. A estratégia é estudar o Tavapadon como o que nós chamamos de terapia adjuvante, ou seja, os pacientes já recebem outras medicações e o Tavapadon pode contribuir para a melhora do tratamento sintomático. Então, foram recrutados também muitos pacientes nesse estudo multicêntrico de fase 3, também controlado por placebo, e os pacientes eles precisavam estar já em tratamento com pelo menos 400 mg de levodopa e apresentar flutuações motoras. E daí o desfecho primário nesse estudo foi diferente. O desfecho primário era a melhora no tempo de ON sem discinesias. Também como desfechos secundários, houve uma diminuição do tempo de OFF, melhora do PDRS parte 3, mas o desfecho primário era a melhora do tempo de ON. Em relação ao placebo, tanto as doses de 5 de 15 mg e umas doses tituladas que poderiam ser feitas nesse estudo, houve uma diferença em relação ao placebo de cerca de 1,10 horas do tempo de ON sem discinesias, o que é muito bom. É tanto relevante estatisticamente como clinicamente para os pacientes. Houve também uma diminuição do tempo de OFF aí de cerca de 1 hora em comparação com o placebo e uma melhora das escalas do PDRS parte 3. Ou seja, o Tavapadon, que pode ser dado apenas uma vez ao dia, parece ser realmente um tratamento sintomático interessante para a doença de Parkinson, tanto em monoterapia na fase inicial da doença, como um tratamento adjuvante. Em relação aos efeitos colaterais, gente, em ambos os estudos não houve efeitos adversos muito graves, mas houve efeitos adversos e os principais eram cefaleia, tontura e um pouco de náuseas. Foram também investigados os principais e potenciais efeitos colaterais relacionados aos agonistas dopaminérgicos e nesse estudo, com duração de 6 meses, não houve um aumento muito considerável em relação às escalas de desordem de controle dos impulsos em comparação com o placebo. Também foi baixo o número de pacientes em que foi diagnosticado desordem de controle de impulsos. Apenas 2 pacientes no estudo Tempo 1 e 6 pacientes no estudo Tempo 3, o que mostra uma certa segurança em relação a esse efeito
efeito colateral tão temido dos agonistas dopaminérgicos. É importante mencionar, gente, que a desordem de cultura de impulsos, ela não é só dependente da dose dos agonistas, mas também do tempo de uso deles. E, em geral, isso acontece após 5 anos. São necessários mais estudos com tempo mais prolongado de observação para poder se chegar a essa conclusão. Mas é uma droga bastante promissora que parece que pode aumentar aí o nosso leque de opções e oportunidades para o tratamento da doença de Parkinson, com uma boa melhora clínica e baixos efeitos colaterais, mostrando boa tolerabilidade. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.